Bom, pra mim, obviamente, é sempre um deleite ver um diretor sair da zona de conforto dele e fazer uma coisa ainda melhor, talvez, do que o que ele vinha fazendo. E esse, pra mim, é o caso do Luca Guadagnino no Suspiria de 2018, que pra mim segue sendo um dos melhores remakes de todos os tempos, um dos melhores remakes de horror também da história, e certamente o filme de horror mais original, pelo menos dentro do horror canônico, né, do horror sobrenatural aí, da década passada. Agora no Até os Ossos, ou Bones and All, essa adaptação de um livro da Camille Delangelis, o Luca Guadagnino faz uma coisa muito interessante, que é fundir o que ele vinha fazendo no cinema e na TV também nos últimos anos, com Me Chame Pelo Seu Nome e depois a série We Are Who We Are, e Suspiria e essa veia do horror que ele explorou muito bem ali. E o resultado é um filme que é mais irregular do que os anteriores, ele não é tão redondo quanto Me Chame Pelo Seu Nome, e também não é tão original quanto o Suspiria, mas é um filme tão impactante e tão interessante quanto, do tipo que fica com você passados alguns dias depois da sessão, e eu já assisti o filme há mais de uma semana, então eu posso dizer isso com mais certeza. E bom, antes de entrar em detalhes sobre o Até os Ossos, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, no botão de inscreva-se, curta o vídeo também, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer, o YouTube vai indicar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho das notificações também sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E eu tô sempre falando de cinema também nas minhas contas do Letterboxd e do Twitter, você pode me acompanhar por lá, os links estão aparecendo aqui embaixo na descrição e os arrobas estão aparecendo aí na tela. Especialmente lançamentos, eu tô sempre falando quando não dá tempo de produzir vídeo. Bom, aqui no Até os Ossos, o Guadagnino faz o primeiro filme norte-americano da carreira dele, né? O primeiro filme que se passa em território americano. Os últimos 3 lançamentos dele, os últimos 3 longas, se passam o A Bigger Splash na Grécia, Eu Me Chamo Pelo Seu Nome na Itália da década de 80, o Suspiria na Alemanha da década de 70 e aqui nos Estados Unidos da década de 80, aliás, em vários estados, né, dos Estados Unidos. Ele é um road movie tradicional, nesse sentido, pelo menos, de percorrer vários estados e aparecendo na tela os títulos, né, os nomes, pelo menos, dos estados a cada, sei lá, 2, 3 minutos do filme, porque ele realmente se locomove bastante. Ele conta a história de um casal de canibais, interpretados pela Taylor Russell e pelo Timothée Chalamet. Ela, na verdade, acaba sendo a protagonista, de fato, do filme, porque a gente acompanha ela desde o momento em que ela é abandonada pelo pai aos 18 anos, né? O pai chega a um ponto que diz, I'm done, né? Chega, você agora vai ter que se virar sozinha, não tenho mais como controlar você, né? Ele deixa com ela um dinheiro, uma certidão de nascimento e uma fita explicando coisas da história dela, e ela segue viagem para descobrir coisas sobre o passado e principalmente onde está a mãe, né, da qual o pai nunca falou, ou praticamente nunca falou ao longo da vida dela. Então, nessa estrada ela acaba conhecendo o personagem do Timothée Chalamet, que vai ajudá-la, né, a encontrar a mãe e tudo mais, e vai também desenvolver essa relação afetuosa, esse romance com ela. Claro, ele tem os próprios problemas dele, né, o Lee, o personagem do Chalamet, mas acaba que, dramaticamente, o filme concentra a principal força na relação deles dois e na relação dela com esse passado e com esses elementos que vão surgindo na história, né? Inclusive, o personagem do Mark Rylance, que é um coadjuvante importante aqui, acaba sendo um desses conflitos. O que eu gosto muito nesse filme, entre outras coisas, é como o Guadagnino consegue trabalhar com o horror e o romance de uma forma que os dois gêneros não ficam fracos quando eles estão operando isoladamente, e tem vários momentos em que eles estão isolados, né, um do outro, e também não se anulem quando eles estão trabalhando em conjunto, e também tem vários momentos em que isso acontece. Um desses momentos, por exemplo, é a cena final, já chego lá. Mas eu acho que, de modo geral, ele trabalha com o road movie como até uma forma de ficar explorando a cada episódio ou situação, a cada parada, né, as diferentes formas de agir desses dois gêneros, e isso acaba tornando o filme muito versátil, acaba tornando ele muito versátil sem ser assim, chamando a atenção para si mesmo, já que ele tem um tom contemplativo e uma tranquilidade na forma de lidar com os acontecimentos que também me agrada muito, né? Essa tranquilidade, essa observação diante do cenário é uma coisa que ele herda de alguns desses filmes recentes. O Me Chame Pelo Seu Nome é um trabalho bem mais calmo até do que, esteticamente pelo menos, do que ele costumava fazer anteriormente, mas ele herda também, especialmente do Suspiria, essa agressividade na forma como algumas cenas se desenrolam, inclusive algumas cenas de suspense em que pouca coisa acontece, né? Quer dizer, cenas que ficam só na construção da tensão mesmo, mas aquilo tem um impacto sensorial muito forte. Eu acho que ajuda muito nisso aqui a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, que são muito conhecidos pelo trabalho com eletrônica, né, em alguns dos filmes do David Fincher, como A Rede Social, Garota Exemplar e Millennium.
E aqui eles trazem um pouco disso também, até me espantou ver num filme do Luca Guadagnino, que se passa na década de 80 e que tem essa vibe mais country e tudo mais, mas eles dois também trazem algumas notas aqui, algumas melodias que são cordas dedilhadas e que trazem uma melancolia muito grande nas cenas que o filme exige. É uma trilha muito bonita e o filme também tem uma faixa original, tem uma música original chamada You Made It Feels Like Home, que é das músicas mais bonitas que eu vi esse ano e das mais bem escolhidas também, das mais bem colocadas naquele contexto ali. Então eu acho que ele se movimenta muito bem entre os gêneros, ele se movimenta muito bem entre os personagens, já que ele trabalha com dois protagonistas, mas que em alguns momentos lida com esses dramas deles, esses dramas isolados deles dois, né? Não desenvolve tanto alguns dos conflitos principais, e eu acho que esse é o principal problema do filme, e é por isso que eu falei que ele não é tão redondo e tão perfeito quanto os dois anteriores. Tem vários conflitos que aparecem aqui ou de forma arbitrária, como é o conflito do personagem do Mark Rylance, ou não se desenvolvem tanto quanto poderiam, como por exemplo a entrada em cena do personagem do Michael Stuhlbarg, que pra mim tá muito bem. Na cena que ele aparece, se demora até um pouco a reconhecer, né? Mas ele tá realmente excelente. O David Gordon Green tem uma participação boa como ator na mesma cena, e ali é trazida uma possibilidade de terror, é trazida uma possibilidade de violência que acaba não se concretizando, e eu entendo que isso é parte da ideia do filme, da ideia de um road movie, da ideia de algumas coisas que acabam ficando realmente para trás. Mas, por exemplo, o caso do personagem Sully, do Mark Rylance, que é um personagem, repito, muito legal, acaba não funcionando do ponto de vista assim, da forma como o filme traz ele de volta para a história. Eu acho forçado, eu acho arbitrário e eu acho mal explicado também. Não sei como se dá no livro, mas aqui definitivamente não fica tão bem resolvido assim. Felizmente, eu acho que o filme é um triunfo formal, eu acho a fotografia, mais uma vez, um show à parte. Eu acho que ele traz uma dinamicidade na montagem que ele fez muito bem nas cenas de sonho do Suspiria para esse filme, então ele consegue mesclar também essa abordagem contemplativa da maior parte do filme com cortes abruptos que exploram cenas de sonho ou cenas de visão, né, e que trazem também um aspecto animalesco a esses dois personagens, que eu acho bem-vindo. Eu gosto muito das interpretações do Timothée Chalamet e da Taylor Russell. Ela é uma revelação mesmo aqui, certamente esse é o papel de mais destaque da carreira dela até agora, né, que fez Escape Room, por exemplo. E o Timothée Chalamet já trabalhou com o Guadagnino, tá num papel aqui que pode parecer fora da zona de conforto dele, mas ele não tem tanto uma zona de conforto nos filmes recentes, né? Não é um ator que a gente pode necessariamente apontar para isso. Eu acho que ele tem realmente trabalhos muito versáteis, e eu acho que eles dois realmente têm uma química muito boa. Eles conseguem passar essa melancolia, essa tristeza de figuras marginalizadas, que é o tema principal do filme. Eu acho que ele consegue dialogar muito com essa sensação de liberdade e de solidão que é causada por você ser um pária na sociedade, um pária naquele mundo, né? Tanto que os personagens nunca conseguem um lugar que eles se sentem em que eles se sentem em casa, e eu acho que é por isso que a cena final e a música que toca na cena final acaba sendo tão forte. É um final muito brutal emocionalmente e graficamente também, mas eu acho que ele opera ainda mais no sentido visceral das emoções do que propriamente na violência explícita, ainda que ela também funcione bem. Gosto muito do filme, eu acho que ele funciona muito a longo prazo, ele vai crescendo na memória quando você pensa na força, né, sensorial de algumas cenas. Eu tenho muita vontade de rever também. Sigo achando que o Guadagnino é um dos maiores expoentes do cinema bissexual do mundo. Nesse filme ele trabalha isso de uma maneira sensacional. Praticamente todos os personagens, ou quase todos, são bissexuais de uma maneira que não é gritada no filme. E eu também gosto muito da forma como ele não faz julgamentos morais de alguns dos acontecimentos aqui, mesmo que não trabalhe de maneira tão aprofundada com algumas coisas, alguns conflitos que surgem ao longo da história. Enfim, então é um belíssimo cruzamento do que ele tem de melhor com o que ele tem de melhor ainda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, e se você de fato curtiu, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do Bones and All ou Até os Ossos, o que você acha dos filmes do Luca Guadagnino de modo geral, e qual é a sua expectativa para ver se você ainda não assistiu. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.